fato aconteceu é notícia na Difusora, a mais poderosa emissora do norte do Brasil. E atenção, senhoras e senhores, apresentaremos a seguir o último boletim de notícias da Rádio Canadá, transmitido há poucos instantes em língua portuguesa. O professor Theodore Morris, da Universidade de Toronto, declarou ter observado às 8h15 de hoje 3 explosões na superfície do planeta Marte. A mesma informação adianta que na região dos Grandes Lagos teria caído um gigantesco objeto que ainda se presume seja um meteoro. Embora a notícia careça de confirmação, diz ainda que o mesmo fenômeno teria se verificado no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e numa depressão existente a alguns quilômetros ao sul de Paris. Difusora, em tempo de ficção científica baseada em Orson Welles. Faltam agora 3 minutos para as 10 horas da manhã. E nós vamos prosseguindo com o nosso programa, o Paradão, e apresentando o 7º lugar do Cashbox, a Rita Franklin, Spanish Harlem. Senhoras e senhores, fomos informados há poucos instantes que aviões comerciais que voavam com destino a São Luís teriam avistado estranhos objetos voadores. E para averiguar a veracidade da informação, destacamos o nosso repórter J. Alves, que já se encontra no aeroporto do Tirirical. Alô, J. Ok, vamos aguardar então que o Jota procure uma melhor posição lá no aeroporto do Tirirical para a nossa informação. Bom, e vamos prosseguindo então com o nosso programa, enquanto o Jota procura uma melhor posição no aeroporto do Tirirical, ouvindo o 16º lugar desta semana com Elizabeth, nome e sobrenome. Quando eu fui trazida ao mundo, não me perguntaram nada, se eu senti ou não. Vamos ver agora se o nosso companheiro J. Alves lá no aeroporto já tem uma melhor posição. Vamos manter contato com ele. Atenção, alô J. Alves. Como sempre aqui estamos, nós para esgotar o assunto. Já conversamos com alguns passageiros há pouco desembarcados, mas todos eles estavam bastante nervosos e nada puderam declarar. Estamos falando da torre de comando, quando outra aeronave pede permissão para pouso. Emergência, sendo seguido objeto desconhecido. Atenção, DAC São Luís. PP Alfa Romeu chamando. Peço pista emergência, sendo seguido por objeto desconhecido. PP Alfa Romeu, ok. 7 para informa quando tiver alocado. 36 mais latitude de 150, pista 06 livre. Graças a Deus, mais um avião chega sem novidades. Outra informação que temos a dar é que, tendo sido proibida a decolagem de qualquer avião até segunda ordem, o professor Leonardo Galvão terá que permanecer em São Luís. Alô, J. Alves. O professor Leonardo Galvão deu há pouco uma entrevista à Rádio Difusora. Alô, Jota. Fala que chamou. Jota, é apenas para informar nossos ouvintes que pessoas chegadas de perícias dizem que naquele campo, a pouca distância da estrada de rodagem, caiu um gigantesco objeto. Nossa perua de frequência modulada já foi buscar você e a direção da rádio lhe solicita ir com Heracias Bezerra até Perizes, certo? Certo, Rael Filho. Tem um helicóptero dando soco por aqui. Como se trata de um serviço de utilidade pública, eu vou conversar com o piloto para ver se ele nos leva até lá. Jota, veja se o professor Leonardo Galvão quer ir com você. E seria muito bom, hein? Ok, vou conversar com o homem. Quero pedir ao nosso controlista que faça rodar qualquer disco, por favor. Atenção técnica da rádio. O fato aconteceu é notícia na Difusora, a mais poderosa emissora do norte do Brasil. E atenção mais uma vez, ouvintes. A Rádio Repórter do Rio de Janeiro acaba de informar que 2 objetos misteriosos acabam de cair em nosso país.
O primeiro na zona do Pantanal de Mato Grosso, o segundo na fronteira de São Paulo e Minas Gerais, a distâncias equivalentes de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. No hemisfério norte, parece que os Estados Unidos são mais visados, pois sofreu nada menos que 5 impactos. Foi decretado o regime de prontidão e as milícias estaduais e o Comando Aéreo Estratégico estão alertas. O ministro do Interior daquele país, em pronunciamento feito em Washington, pediu à população que se mantenha em absoluta calma, pois o governo está decididamente empenhado na averiguação dos acontecimentos. Também a Rádio Moscou informa que 3 objetos caíram na União Soviética, um nas proximidades de Moscou e 2 outros na planície siberiana. O secretário-geral das Nações Unidas está reunido com representantes de vários países e membros de órgãos científicos da ONU, mas nada pôde transpirar até agora da reunião em pauta. O nosso repórter J. Alves já se encontra em Perizes, na fazenda Santa Marta. Estamos aguardando melhor qualidade de som para podermos falar com ele daquele local. Enquanto isso, nós vamos prosseguindo com o nosso programa. São 10 horas e 10 minutos em São Luís. E nós vamos apresentar agora para você a música que está colocada em 14º lugar nesta semana. Sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois. Tim Maia, Preciso Aprender a Ser Só. 10 horas e 16 minutos em São Luís. Nós vamos prosseguindo com o nosso programa, trazendo agora para você a música que está colocada no Paradão, em 13º lugar. Vanderleia Lourinha. Essa lourinha que passa... Senhoras e senhores, dentro de instantes estaremos falando de Perizes com nosso repórter J. Alves. Sou um triste vagabundo solitário pelo mundo, se alguém me ver, vai saber que não sou nada. Bem, amigos, nós já estamos em condições de manter contato com o nosso companheiro J. Alves em Perizes. Alô, Jota. Às 10 minutos, a distância entre o aeroporto de São Luís e o campo de Perizes. Queremos agradecer a oportunidade e a cooperação da Petrobras, que gentilmente nos cedeu seu helicóptero e tornou possível esta reportagem. Bem, minha gente, é difícil para mim descrever a cena que se desenrola diante dos nossos olhos. Francamente, eu não sei nem como começar. A coisa está aqui diante de mim, meio enterrada num buraco enorme. Deve ter caído com uma força muito violenta, pois o chão está inteiramente coberto de pedaços de árvores despedaçadas por ocasião da queda. Parece mais um cilindro do que um meteoro. Professor Galvão, a seu ver, qual o diâmetro? Professor, qual o quê? Qual o diâmetro, professor? Não, qual o diâmetro? Mais ou menos 30 metros. É, mais ou menos 30 metros. O metal de que é construído eu nunca vi nada parecido. Nosso trabalho está sendo muito dificultado. Há muita gente por aqui e cada vez está chegando mais. Ouçam. Com licença. Temos aqui o senhor Sebastião. O seu nome é Sebastião, não é? Bom, o senhor Sebastião é proprietário da fazenda Santa Marta e poderá esclarecer muita coisa. O senhor pode dizer algo para nossos ouvintes sobre esse negócio que caiu assim tão perto de sua casa? Bem, eu estava escutando o rádio, né, O senhor quer falar mais alto, por favor? Eu estava escutando o rádio e tinha um professor falando sobre um negócio disso. E o que foi que houve depois? Não foi logo depois, não. Passou um tempinho e eu escutei uma espécie de assovio. Que tipo de assovio? Um assovio com esse foguete de São João. E daí? Aí eu deixei a vaca que eu estava plantando, né, moço? E virei pro lado. Eu vi aquele clarão medonho e aquela coisa batendo no chão com tanta força que me derrubou do bandido. O senhor ficou com medo? Não, né? Mas eu fiquei muito nervoso. Muito obrigado, senhor Sebastião. Se o senhor quiser, eu posso falar mais alguma coisa. Não há necessidade. Muito obrigado. O que eu estou achando esquisito é que o objeto está produzindo um ruído esquisito.
Apesar de todo o barulho que estão fazendo aqui, creio que talvez os senhores possam ouvir. Os senhores estão ouvindo? Vamos ouvir o que tem a nos dizer o professor Galvão. Professor. Pode falar. Não, apenas o senhor fale, diga alguma coisa. Olha, provavelmente eu acho que se trata do resfriamento do objeto. O senhor acredita que isso seja um meteorito? Não, eu não sei. Possivelmente o metal, e isso eu posso garantir, não é terrestre, né? Seria impossível encontrá-lo em qualquer ponto do nosso planeta. Um momento, professor. A coisa parece que está se descascando. O pessoal aqui começa a se chamar do lado. É uma coisa impressionante. É como se um monstro estivesse querendo sair do objeto. Eu queria que nos estúdios colocassem música enquanto a gente procura falar de uma distância mais segura. Pra mim, você levou de mim a esperança de viver a vida bem melhor. E agora eu vivo só a recordar. Alô, estúdio. Bom, agora já estamos em condições de falar novamente. Agora já não há necessidade de conter o grande número de curiosos. Está todo mundo bem longe. O professor Galvão ainda está perto do objeto examinando, mas isso me parece muito perigoso. A coisa estremece como se fosse soltar algo monstruoso. Tudo aqui por perto está começando a vibrar. É incrível, meus amigos. Está saindo um jato de fogo do objeto. Está tudo se incendiando. Minha namorada, eu tenho... Alô, Perizes, alô, J. Atenção, J. Alves em Perizes. Alô, J. Alô, J. Alves em Perizes. Atenção, caminhonete de frequência modulada. Alô, Perizes, alô, J. Alves. Atenção, J. Alves. Atenção, companheiro J. Alves na frequência modulada. Atenção, J. Alves em Perizes. Senhoras e senhores, por motivos alheios à nossa vontade, somos obrigados a interromper esta transmissão diretamente de Perizes. Ao que tudo indica, houve problemas com o nosso repórter J. Alves e com o nosso técnico Aracias Bezerra. Informamos às famílias desses companheiros que estamos tomando todas as providências no sentido de trazê-los para São Luís caso estejam acidentados. Pedimos a todos que se mantenham calmos, pois de nada vai adiantar o pânico. Estamos sendo avisados que Piritoró e Cachucha estão sofrendo terrível engarrafamento de tráfego. Portanto, qualquer tentativa de saída desta capital é impraticável. Somos obrigados a rodar a partir de agora apenas música clássica. Senhoras e senhores, nossa função é informar, ainda nos que seja doloroso fazê-lo.
Os fatos que se sucedem em todo o mundo deixam bem claro que a humanidade corre grande perigo. De Washington informam que a Cruz Vermelha se considera incapaz de atender aos angustiantes apelos vindo de hospitais dos quatro cantos do país. Em Dallas, no Texas, um exército inteiro, portando armas as mais modernas, foi totalmente destruído. A mais incrível derrota sofrida pelos americanos em toda a sua história. Na Europa, o pânico já tomou conta de todos e o número de vítimas sobe a muitos milhões. A Rádio do Vaticano acaba de pedir a todos que rezem com fervor, pedindo a proteção divina, pois os recursos humanos são insuficientes para deter a onda invasora. Esses ruídos, senhoras e senhores, que ouvem neste momento a difusora, estão perturbando as transmissões de radiodifusão em todas as partes da Terra. Nosso companheiro Mauro Bezerra, no serviço de escuta, já perdeu a sintonia de muitas emissoras de rádio e as ondas de TV testadas nesse momento pelo nosso companheiro Manuel Pereira, inexplicavelmente não se propagam. Tentamos já colocar o Canal 4 no ar e não foi possível. Poderemos também sair do ar. E embora alguns dos nossos funcionários tenham pedido permissão para juntar-se aos seus familiares, continuaremos transmitindo, porque agora é necessário que falemos com os senhores. Mais do que nunca, devemos ter fé. Fé e coragem. O fato aconteceu, é notícia na Difusora, a mais poderosa emissora do norte do Brasil. Meus amigos, eu pediria inclusive à técnica que não mais colocasse a nossa característica, o nosso prefixo de edição extraordinária, porque tudo o que está acontecendo é realmente extraordinário. E nós estamos com poucos elementos, não devemos inclusive perder tempo, porque as informações que chegam, seria interessante inclusive providenciar o Raiol no estúdio, para que ele continuasse lendo, porque nós precisamos de outras providências. As informações que chegam, que nos traz o Mauro Bezerra, é de que tudo está arrasado nos Estados Unidos. Antes de sair do ar, a Voz da América informava que as linhas de comunicação estavam cortadas no Atlântico ao Pacífico e que uma nuvem venenosa havia abafado Nova York, São Francisco da Califórnia, Los Angeles e Chicago. Na Rússia, a tragédia é a mesma e a sede do governo foi transferida de Moscou para Leningrado. De um observatório na ilha de Trindade, avisaram que uma névoa venenosa avança em direção ao hemisfério sul, estando em vias de transpor o Equador. Em Londres, Paris e Madrid, o povo reza nas catedrais e os portos e as estações rodoviárias estão abarrotadas de gente em fuga. Todas as armas, inclusive as atômicas, tornam-se ineficazes diante da superioridade dos invasores. E atenção, senhoras e senhores,
para este comunicado especial sobre o estado de emergência que vem de ser decretado pelo Conselho Estadual de Segurança. Não esconderemos a gravidade da situação que se abate sobre o país, em especial sobre o Maranhão, nem esconderemos os problemas que o governo está enfrentando para proteger as vidas e as propriedades de todos. Entretanto, queremos fazer com que todos sintam, civis e militares, a urgente necessidade de calma e ação. Felizmente, o terrível inimigo ocupa apenas uma área relativamente pequena do estado e podemos estar certos de que nossas forças serão capazes de detê-lo. Enquanto isso, depositando em Deus a nossa fé, saibamos cumprir o nosso dever, a fim de que a nossa nação, unida, corajosa e consagrada à preservação da supremacia humana sobre este planeta, possa enfrentar o inimigo. Atenção, muita atenção. Estamos tentando entrar em cadeia com a Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Meus amigos, esta é a Difusora em Tempo de Liderança. A Difusora transmitindo a sua programação especial. Um programa todo especial para marcar o primeiro dia dos 17 anos de Difusora. Nós pediríamos à técnica para ir insistindo na sintonia da Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Alô, alô, Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Alô, alô, Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Alô, técnica, alô, técnica. Insistir na sintonia da Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Atenção, técnica. Atenção, companheiro Fernando Melo. Insistir na sintonia da Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Alô, Fernando. A sintonia está sendo tentada no departamento de notícias. O Mauro Bezerra está tentando sintonizar a Rádio Repórter, mas uma grande interferência e ainda não conseguimos manter contato com a Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Mas vamos insistir porque é o nosso contato com o mundo exterior que nós precisamos manter, já que a Voz da América saiu do ar. E neste momento nem mais a Rádio de Moscou continua no ar com seus 100 kW. Para a sintonia da Rádio Repórter, que até poucos minutos estava muito boa. Dava para ser colocada no ar. Os nossos técnicos tentando manter a sintonia da Rádio Repórter do Rio de Janeiro, a fim de que novas notícias sejam transmitidas para os ouvintes do Maranhão, através da Rádio Difusora do Maranhão, que entrará dentro de alguns instantes, assim que seja feita a sintonia com a Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Atenção técnica, vamos tirar os ruídos de sintonia do ar, vamos tentar colocar os ruídos normais que estão acontecendo nessa interferência inexplicável, música clássica no ar, enquanto não temos notícia daquilo que possa ter acontecido com nossos companheiros J. Alves e Iraci Bezerra.
Todas as ruas estão bloqueadas. Virou um horrível pandemônio. Na direção do Pão de Açúcar, vemos gigantescas máquinas que se preparam para atravessar Taúca pela terra do Flamengo. Agora estamos sendo avisados que cilindros marcianos começam a descer no país inteiro. Em Recife, em Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia, Manaus, por toda parte. As cenas que se desenrolam aqui no aterro do Flamengo são verdadeiramente dramáticas. Milhares de pessoas fogem tentando evitar os monstruosos aparelhos, mas tudo é em vão. Caem como moscas. Uma espessa nuvem de fumaça começa a cobrir a cidade maravilhosa. Parece que é um Alô Rio, atenção companheiros da Rádio Repórter Rio de Janeiro. Atenção Rio, alô Rio. Alô Rio de Janeiro, atenção companheiros da Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Atenção companheiros da Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Não respondem. Talvez o único homem vivo sobre a Terra. Escapei porque me escondi numa casa deserta perto de Perizes. Tudo o que aconteceu antes da chegada dessas monstruosas criaturas parece fazer parte de uma existência muito remota. Uma vida sem nenhuma relação com a atual. Sem nenhuma relação com esta existência sem sentido. Reduzida ao silencioso diálogo com uma folha de papel em cujo verso acham-se escritas algumas notas sobre astronomia, assinadas pelo professor Leonardo Galvão. Olho para minhas mãos enegrecidas, meus sapatos rasgados, minhas roupas em farrapos, e tento estabelecer alguma relação entre mim e esse homem do Rio que veio ao Maranhão investigar notícias de objetos estranhos. Minha mulher, meus filhos, meus alunos, meu observatório, meus livros, onde estão? Onde está o meu mundo? Será que alguma vez tudo isso existiu realmente? Sou, de fato, Leonardo Galvão? O que eu queria saber é que dia é hoje. Mas os dias não existem sem calendário. Descrevendo agora a minha vida cotidiana, eu digo a mim mesmo que estou conservando a história do homem entre as páginas escuras deste pequeno caderno. Mas para escrever, eu devo permanecer vivo. E para viver, eu tenho que comer. Na cozinha encontrei um pouco de pão e uma laranja não muito ressequida. Olho continuamente através da janela e de vez em quando eu vejo um marciano entre a fumaça negra. Esta fumaça que envolve tudo. Vejo sua enorme perna de ferro quase tocando as paredes da casa onde estou. Quero dormir e não consigo. O sol penetra através da janela e vejo que a fumaça começa a dissipar-se nesses campos tão lindos. Observo atentamente os arredores e se por acaso algum dos monstros aparecer, estarei pronto para jogar-me no chão. Acabo de encontrar uma árvore de Natal. Árvore de Natal? Mas como? Não estamos ainda em outubro? Há 2 dias que caminho em direção ao sul através de um mundo de desolação. Por fim encontrei uma criatura viva. Um pequeno coelho escondido nos restos de uma árvore. Olhei para ele pensativamente. E ele me olhou também. E naquele momento eu tive a impressão de que sentia emoção igual à minha, a de ter encontrado uma criatura viva. Subo a uma pequena elevação e vejo dezenas de máquinas iguais. Imóveis. Os braços pendentes ao longo de suas couraças vazias.
Os monstros que ocupavam tais engenhos parecem ter desaparecido. Só então percebo a grande quantidade de urubus. Urubus que voam perto do chão onde jazem os cadáveres nus e silenciosos dos marcianos. Famintos. Eles arrancam pedaços daqueles corpos inanimados. Mais tarde, quando os cadáveres foram examinados nos laboratórios, descobriu-se que tinham sido mortos por micróbios contra os quais seus organismos não estavam imunizados. Estranho. Estranho que quando falharam as máquinas dos homens, venceram os pequeninos organismos que a sabedoria de Deus colocou na Terra. Antes do ataque, estávamos persuadidos de que fora do nosso globo não havia nenhuma espécie de vida. Hoje vemos mais longe. Uma visão maravilhosa se forma em nosso espírito. A visão de uma vida que se estende lentamente a partir desses pontos minúsculos do sistema solar em direção à imensidade do espaço sideral. Parece-me inacreditável estar diante do meu telescópio. É quase inacreditável ver através da minha janela a universidade que renasce, os garotos que brincam nas ruas, os jovens vexados na grama primaveril de uma primavera que trata de ocultar as últimas feridas escuras da tragédia. É quase inacreditável assistir a corrida de visitantes que vêm ao museu a fim de ver os restos de uma máquina marciana exposta ao público. É inacreditável que eu ainda possa me recordar da primeira vez em que vi essa máquina brilhante, dura e silenciosa, ao amanhecer daquele histórico dia. Senhoras e senhores, esta é a difusora em tempo de liderança no primeiro dia dos seus 17 anos de dedicação exclusiva aos lares maranhenses. Aqui estamos para assegurar que a Guerra dos Mundos não foi mais do que um divertimento de fim de semana. A única maneira que a difusora encontrou para mostrar a todos o valor que o rádio continua a ter no mundo moderno. Marcar o papel do rádio nos lares, em todos os momentos. Marcar o papel do rádio no dia a dia de nossas atividades. Até mesmo em um fim de semana como este. Um fim de semana que para nós começa alegre, festivo, porque mais um ano se prenuncia nesse nosso incessante labutar em favor dos lares do Maranhão. Certamente que algumas pessoas menos avisadas, pessoas que não ouviram a continuidade do programa, podem ter tido um pequeno susto. Outras até, como amigos nossos que nos telefonam, podem estar irritados apenas porque a Guerra dos Mundos não era uma realidade. Era somente um fim de semana divertido que a difusora proporcionava a todos. Desta forma, nós fizemos o que nos competia. Aniquilamos o mundo e destruímos a nossa difusora. Esperamos, pelo menos, que hajam compreendido nossas boas intenções e estejam certos de que essas duas instituições, o mundo e a difusora, continuam em perfeito funcionamento e vão continuar sempre. Principalmente a difusora, talvez mais organizada do que o mundo, talvez mais líder do que a humanidade. Ela que, a despeito de todas as correntes do mal, continua sendo a vertente do bem, a vertente da verdade, da justiça, a propagar apenas uma coisa: amor entre os homens. A todos, meus amigos, muito obrigado, e vai continuar com vocês mais um programa líder de audiência, líder nos lares do Maranhão. São Luís Rit Parade.